Bom dia, queridos alunos. Vamos dar início à correção dos exercícios do roteiro 13 com a frase de Audrey Hepburn. À medida que você envelhecer, você descobrirá que tem duas mãos. Uma para ajudar a si mesmo e outra para ajudar os outros. Então, vamos lá. Primeiro problema do nosso roteiro. Muitos que me entregaram esse roteiro não conseguiram enxergar os dados que o problema der. Então, não se esqueçam, sempre é preciso observar, analisar os dados que estão no problema, né? Então, vamos ver quais são essas informações que foram dadas pelo problema. A primeira informação é de que a primeira luz pisca 15 vezes por minuto. Então, vou ler o problema. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequência diferente. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Então, é isso que tem que observar. A primeira luz pisca 15 vezes por minuto, a segunda luz pisca 10 vezes por minuto. Qual é a pergunta do problema? Após as luzes piscarem simultaneamente, depois de quantos segundos elas piscarão novamente juntas? Analisando, as luzes vão piscar em intervalos diferentes, mas contínuos, né? Intervalos diferentes que eu digo é entre a primeira e a segunda luz. Se a primeira vai piscar 15 vezes em 1 minuto e a segunda 10 vezes em 1 minuto, ora, o intervalo da primeira vai ser menor, porque ela está piscando mais vezes em 1 minuto. E o intervalo da segunda vai ser mais espaçado, porque ela vai piscar somente 10 vezes, ok? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular esse intervalo. E depois que eu souber o intervalo, aí eu vou saber quando que elas vão piscar juntas, ok? Mãos à obra. Então, vamos lá. Se 1 minuto tem 60 segundos, com relação à primeira luz, que pisca 15 vezes em 1 minuto, pensem, eu vou ter que dividir essas 15 piscadas nesse espaço de 1 minuto, que é 60. Como que eu faço isso? Pego 60 e divido por 15. Ao dividir 60 por 15, eu descubro de quanto em quanto tempo, ou seja, de quantos em quantos segundos ela vai piscar. 4. Logo, ela vai piscar de 4 em 4 segundos. Para quem não entendeu, eu vou fazer aí uma marcação. Nós vamos começar do início, né, da marcação do tempo, que seria o início 0. Dali 4 segundos, ela vai piscar aqui a primeira vez. Mais 4 segundos, ela vai piscar a segunda vez. Mais 4 segundos, a terceira vez. Até que ela pisque 15 vezes. Está aqui, ó. As 15 piscadas e o tempo em que ela piscou. Certo? Você conseguiu enxergar que para a luz piscar 15 vezes por minuto, ela tem que piscar a cada 4 segundos? Vamos fazer a mesma coisa com a segunda luz, que pisca apenas 10 vezes por minuto. Mesma coisa, em 60 segundos, qual é o intervalo de tempo que ela vai estar piscando? O que eu tenho que fazer? 60 dividido por 10, que vai dar 6. Ou seja, o que significa isso? A cada 6 segundos ela vai estar piscando. Vamos lá, ó. Início. Dali 6 segundos ela piscou a primeira vez, dali 6 segundos a segunda vez, mais 6 segundos a terceira vez, e aí, para quem tem um pouquinho de dificuldade, eu marquei aí para vocês, ó. As 10 piscadas e o tempo em que ela piscou. Bom, eu já sei o intervalo de tempo em que a primeira piscou e já sei o intervalo de tempo em que a segunda piscou. Como descobrir
quando as duas juntas piscaram a partir do início em que elas começaram a piscar. Vamos lá. Deu 4 segundos, piscou essa aqui. No sexto segundo, piscou a segunda. No oitavo segundo, piscou a primeira. E foi indo assim. Como descobrir quando que elas vão piscar juntas? Em vários momentos elas vão piscar junto. Ó, eu marquei aqui para vocês, ó. Vamos observar. Quando que elas vão piscar juntas? Ó, no 12º, no 24º, no 36º, no 48º segundo. Aonde eu circulei de azul são os momentos em que as duas lâmpadas piscam ao mesmo tempo. Só que a pergunta do problema qual que é? A partir do tempo inicial, quando que as duas vão piscar juntas pela primeira vez, a partir do momento inicial. Voltando aqui, ó. A partir do momento inicial, do momento zero, elas vão piscar juntas no 12º. 12º segundo, ok? Alternativa A. Mas como descobrir, né? Essa é a única maneira de resolver? Não. Se você já sabe o intervalo de tempo, que uma pisca a cada 4 segundos e a outra a cada 6 segundos, você pode calcular a fatoração. Fatora o 4 e o 6, como a gente já fez. Vamos lá? Fatorar é dividir pelos números primos. 4 e 6 são pares, então eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2, 3. Posso continuar dividindo por 2, porque o 2 aí é par. O 3 eu apenas vou copiar. 2 dividido por 2 vai dar 1 e o 3 eu copio. Agora, eu só tenho 3, que só é divisível por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 eu copio. Terminei a fatoração. Qual o resultado dessa minha fatoração? 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3. Ora, se eu quero saber o menor múltiplo comum entre dois ou mais números, eu calculo MMC. E calcular o MMC é multiplicar, né, é resolver o produto da fatoração. 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Percebe que é o mesmo resultado. São maneiras diferentes de fazer, ok? Bom, vamos então passar para o segundo problema. Nós temos duas. A gente lembre uma coisa: para resolver um problema, eu tenho que ganhar tempo analisando aquilo que o problema quer, porque depois calcular é mais fácil. Porque a maioria erra porque não consegue analisar aquilo que o problema está pedindo. Então, vamos aqui primeiro fazer isso, tá? 2 tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Se toda a matéria deve ser aproveitada? Então, vamos lá pegar as informações que foram dadas pelo problema. Primeira, eu tenho que cortar 2 tábuas em segmentos de mesmo tamanho. Segundo, o segmento tem que ter o maior tamanho possível. Uma tábua tem 90 e a outra 126 centímetros. E, por último, não pode haver desperdício de madeira. Qual é a pergunta do problema? Qual o tamanho de cada segmento a ser cortado? É isso que ele quer saber. Vamos analisar. Primeira coisa, a gente vai ter que dividir as tábuas em tamanhos comuns, ou seja, em segmentos iguais para ambas. Pensando que a primeira tem 90 e a segunda 126 centímetros. Só observando isso, olha, eu pus até em letras maiores, né, maiúsculas, para vocês observarem. Eu preciso dividir com o mesmo tamanho, ó, comum a ambas, e tem que ser o maior tamanho. Dividir pelo maior tamanho comum.
ok? Ó, eu vou ter que fazer o maior divisor comum entre elas, certo? Então, vamos ver primeiro. Lógico, existem várias maneiras de a gente calcular isso, eu vou mostrar todas elas para vocês, para ver se vocês, qual a maneira que vocês acharem mais fácil. Ou, como eu já disse, se vocês conseguirem calcular de outra forma, passa para mim. Quem sabe não é uma maneira muito mais simples de resolver. E aí, depois que a gente conseguir verificar quais as possíveis divisões de cada uma delas, a gente ver as semelhanças das divisões. Vamos lá? Então, quais são os divisores de 90? Ou seja, de que maneira nós podemos dividir essa tábua de 90 centímetros? Ela pode ter 1 centímetro, ela pode ter 90 centímetros, que aí é um corte só. A gente pode dividir em 2 partes, cada uma com 45 centímetros, em 3 partes, cada uma com 30 centímetros, em 5 partes, cada uma com 18, em 6 partes, cada uma com 15, em 9 pedaços essa tábua pode ser dividida, cada uma tendo 10 centímetros. Para isso que serve calcular neste problema os divisores. Vamos ver o próximo. A outra tábua com 126 centímetros. Eu posso tê-la inteira com 126 centímetros, mas também posso dividir em 2 partes iguais, cada uma com 63 centímetros. Em 3 partes iguais, cada uma com 42 centímetros. Em 6 partes iguais, cada uma com 21 centímetros. Em 7 partes iguais, cada uma com 18 centímetros. Em 9 partes iguais, cada uma com 14 centímetros. Então, agora a gente tem que enxergar quais são os tamanhos aqui comuns a ambos em que eu posso dividir, né? O inverso também é verdadeiro, tá, gente? Por exemplo, eu posso ter 45 pedaços de madeira com 2 centímetros. Posso ter 42 pedaços de madeira com 3 centímetros. Percebe que o inverso aí é verdadeiro, ok? Esses são os tamanhos comuns: 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Só que, vamos lembrar, eu quero saber, o problema é que as divisões entre ambas sejam as mesmas. Então, vamos enxergar, ó, as duas eu posso dividi-las em 18 pedaços, em 9 pedaços, em 6 pedaços, em 3 pedaços, em 2 pedaços e em 1 pedaço. Opa! Só que eu quero o quê? O maior tamanho possível. Isso é o maior divisor comum. Então, eu vou poder dividir ambas em 18 pedaços. É isso que o problema está perguntando, ok? Cuidado, porque pode haver problemas que ele pergunta quantos pedaços. Aí você vai ter que analisar. Aqui, ó, eu tenho 5 pedaços. Na madeira de 90, eu consigo cortar 5 pedaços de 18 centímetros cada, ok? E na de 126, eu consigo cortar 7 pedaços de 18 centímetros. Então, eu poderia ter uma continuação desse problema. Quantos pedaços de madeira foram cortados, de maior tamanho possível? 7. Mais 5 vai dar 12 pedaços, ok? Então, eu teria 12 pedaços de 18 centímetros cada um. Mas eu tenho uma outra maneira que eu posso resolver isso também. Eu posso calcular, como eu já expliquei para vocês, fazendo esse quadriculado, para achar o maior divisor comum. Como é que eu acho o maior divisor comum entre dois números? Dividindo o maior pelo menor. 126 dividido por 90, e aí eu vou colocar em cima os quocientes e embaixo o resto. 126 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 90, 90. Para 126, sobra 36. Agora, quem vai ser o divisor é o 36. O 36 vai dividir o 90. 90 dividido por 36 vai dar 2.
2 vezes 36 dá 72. Para 90 sobra 18. Agora o divisor vai ser o 18, que eu coloco aqui em cima. 36 dividido por 18 vai dar 2. 2 vezes 18, 36. Para 36 não sobra nada. Logo, ao terminar essa divisão, o resultado é que o divisor, o último divisor utilizado é o MDC, ok? E a última maneira que a gente pode resolver aí esse problema é fatorando. Lembrando que para fatorar, para achar o MDC ao fatorar, eu não posso esquecer de evidenciar os fatores em comuns, ou seja, quais os números que eu consigo dividir ambos os números que eu estou fatorando. Então, vamos lá. 90 e 126 são pares, então eu posso começar a divisão por 2. Ora, se 2 é divisor comum a 90 e a 126, eu vou colocar ele em evidência. 90 dividido por 2 dá 45 e 126 dividido por 2 dá 63. Agora, não é mais possível dividir por 2, porque nenhum dos dois números são pares, mas ambos são divisíveis por 3. Logo, se o 3 vai dividir ambos, eu vou colocar o 3 em evidência. 45 dividido por 3 dá 15 e 63 dividido por 3 dá 21. Posso continuar a dividir ambos por 3. Logo, 3 eu também ponho em evidência. 15 dividido por 3 dá 5 e 21 dividido por 3 dá 7. Nem o 5, nem o 7 são divisíveis por um número em comum. Logo, eles não vão fazer parte do cálculo do MDC, porque o 5, para fatorar, ele vai ser divisível apenas por 5 e o 7 vai ser divisível apenas por 7. Ao terminar a fatoração, eu tenho que colocar em evidência apenas aqueles que foram comuns na divisão para os dois números em questão, que é o 2, 3 e 3. Então, o MDC entre 90 e 123 é 2 vezes 3 vezes 3, que vai dar 18. Observa, são 3 maneiras diferentes de chegar ao resultado, e você pode escolher qualquer uma delas ou ainda acabar resolvendo de uma outra maneira que você achar mais fácil. Não se esqueçam que tem que aparecer a resolução dos exercícios. Não basta apenas pôr a resposta. Um beijo para vocês.